Glória a Deus. João capítulo 20, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Amém? Somente até aqui, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Senhor Jesus, fala conosco nesta casa, ministra, Senhor, nossos corações conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai, que a gente possa aprender mais, que a gente possa ter mais de Ti. Senhor, que a gente possa Te conhecer numa profundidade maior, Espírito Santo. Pai, se revela com poder, com grande graça, com grande glória. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para sermos ministrados pelo Senhor. Que diminua eu e o Senhor cresça, Senhor. Por mim mesmo, Senhor, eu não posso nada. Mas, Senhor, é o Teu Espírito Santo que convence o homem e a mulher. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, ministra a cada um, e que esta palavra venha de encontro à necessidade de cada um dos corações que aqui estão nessa noite. Fala conosco, quebra as barreiras dos impedimentos. É o que pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse texto, ele mostra o desdobramento da morte de Jesus. E ela mostra o quão traumática foi isso para os discípulos. Jesus, ele sofreu uma morte terrível, Jesus sofreu uma morte violenta, foi uma experiência horrível. Se a gente, quando assiste a filmes que falam um pouco sobre o sofrimento de Jesus, que falam sobre aquilo que Jesus passou, se a gente se choca, e a gente imagina, né, como que foi terrível, imagina quem assistiu em loco, imagina quem viu ali ao vivo, presenciou todas as coisas. Foi uma cena horrível, foi algo muito difícil. E aqui nós lemos nesse texto que os discípulos, eles estavam com medo. Esse texto diz que eles se trancaram com medo dos judeus. É mais ou menos tipo assim, eles devem ter pensado, né? Se os judeus fizeram o que fizeram com Jesus, que realizou sinais, que curou, que ressuscitou mortos, que levantou paralíticos, imagina o que eles vão fazer com a gente. Se com o mestre eles fizeram o que fizeram, imagine o que vão fazer com a gente. Então aqui, irmãos, eles estavam paralisados diante dos últimos acontecimentos. A palavra é exatamente essa, eles estavam paralisados sem saber o que fazer. E o medo, ele paralisa, irmãos. O medo tem esse poder. Quando criança, né, isso não acontece hoje, mas só quando criança, amém? Não acontece hoje com ninguém. O medo, além de paralisar a gente, ele faz com que a gente comece a escutar coisas que não existem. Ele faz com que a gente sinta coisas que não são reais. Mas fica tranquilo, é só com as crianças. Com adulto nenhum acontece isso. Quando o medo vem, ninguém, né, ouve barulho, ninguém ouve nada. Isso é plenamente normal. A gente consegue perceber quando a gente está com medo dentro de casa, no meio da escuridão, tem um barulho estranho, você consegue até perceber qual que é o barulho. A gente não tem medo, a gente sabe exatamente o que é, e a gente fala, fique forte, fique tranquilo, a gente ministra todo mundo. Então não acontece isso, irmãos. Mas com as crianças acontece. Elas têm medo, né? A gente teve uma experiência na quinta-feira mesmo. A minha esposa deixou a porta aberta, né, da sala, e a gente tem que subir a escada primeiro para chegar até a nossa casa. A gente subiu a escada, a porta estava aberta, Felipe subiu na frente. Aí eu só vi a minha esposa falando assim, não, eu esqueci a porta aberta. É só você acender a luz, Felipe. Aí ele acendeu a luz, e normalmente ele acende a luz, ele vai direto para o quarto dele, vai se trocar. Só que aí ele resolveu ficar, ele arranjou alguma coisa para fazer. Aí eu só falei assim, Felipe, eu sei muito bem o que você está fazendo, viu, filho? Você está com medo. Ele, não, eu estou fazendo um negócio aqui, eu estou só aguardando aqui. Eu falei assim, fala a verdade, filho, você está com medo. Ele, eu estou com medo.
Ele ficou com medo que a porta ficou aberta, então ele ficou, sei lá, imaginou coisas, exatamente o que eu falei. Nos faz sentir coisas que não são reais, mas isso só acontece com as crianças, né, irmãos? O medo, ele faz a gente tomar decisões. E muitas decisões impensadas por causa do medo. Algumas decisões sempre são baseadas por causa do medo. O medo nos faz evitar situações, o medo nos faz evitar coisas, o medo nos faz evitar lugares, o medo nos faz evitar até pessoas. E esse texto, irmãos, apresenta exatamente isso, o medo fazendo pessoas evitarem pessoas. O medo apresenta os discípulos trancados, porque estavam com medo. E aqui nesse texto, não há orações. Você não lê orações. Não há um clamor em alta voz, os discípulos clamando e tal. Não há clamor. Não há ousadia para falar. Não há coragem. Há apenas medo, silêncio e isolamento. 40 dias depois, irmãos, desse fato, eles estarão completamente diferentes, com propostas diferentes, estarão clamando em alta voz, sem medo, e pregando o Evangelho, e haverá um grande arrependimento de muitas pessoas, 3.000 almas serão salvas. Mas agora eles estão isolados, eles estão com medo, eles estão trancados, e não porque alguém trancou eles, eles mesmos se trancaram, eles se isolam, eles fecham a porta do lado de dentro, e eles não querem sair de forma alguma. Então sobre isso eu quero deixar 3 pontos, para a gente pensar nessa noite e ter uma ceia abençoada, em nome de Jesus. E o primeiro ponto, irmãos, é que o isolamento, ele pode ter desdobramentos diferentes. O isolamento, ele pode ter desdobramentos diferentes. Aquele que busca o isolamento, irmãos, aquele que está com medo, aquele que quer se auto-excluir, qual que é o caminho? Fechar a porta. Fechar a porta é o meio. É a barreira entre você e o resto do mundo. Sabe quando você fala assim, eu não estou para ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero atender ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me explicar para ninguém, eu não quero falar sobre nada. Uma porta fechada é uma porta de isolamento para julgamentos. É uma porta de isolamento para autoproteção. É uma porta de isolamento para quem não entende a sua dor, para quem não entende o seu coração. E os discípulos estão assim, eles estão isolados. Esse texto, irmãos, a partir do verso 20, ele vai narrar a ressurreição. Ele narra o domingo da ressurreição. Os últimos dias foram tensos e tenebrosos para qualquer um. Eu fico imaginando, eu compartilhei uma palavra com os irmãos no sábado, e o Espírito Santo ali orando, eu comecei a chorar, porque eu imaginei, comecei a sentir a dor, que os discípulos devem ter sentido, porque na sexta-feira, o mestre se foi, o mestre foi morto, e eu fico imaginando o dia seguinte, o sábado. Eles, por mais que Jesus falara todas as coisas, Jesus explicara, mas imagina como que deve ter sido aquele sábado terrível. Terrível, tantos pensamentos, tantas coisas eles imaginaram, tantas coisas eles pensaram, e a gente vê aqui, eles estão trancados, eles estão com medo, eles não sabem o que fazer. Porque na quinta-feira Jesus passou o dia pregando, ele foi preso à noite, quase de madrugada. Na sexta-feira ele foi sentenciado à morte de cruz, e ele já foi encaminhado de imediato para o cumprimento daquela sentença terrível. A Bíblia diz, às 15 horas da tarde, no mesmo dia, Jesus deu seu último suspiro. Pare e pense, irmãos. Para quem participou da última ceia, que foi na quinta-feira, já perto da noite, ao findar do dia, ao findar das próximas 24 horas, Jesus está sepultado. Os acontecimentos, eles foram rápidos demais, aconteceram muito rápido.
Não dá tempo de você processar tudo, não dá tempo de você analisar todas as coisas que acontecem. E agora é domingo. As notícias que correm é que agora os discípulos se tornaram alvos. Os seguidores de Jesus são os próximos. Então isso explica a razão do medo, isso explica a razão do isolamento, isso explica a porta fechada. Porque eles agora, todo mundo está olhando. Pedro lembra muito bem de que ele negara Jesus. E que apontaram para ele, falaram assim, você é um deles. Você é um deles. E ele correu, irmãos, com medo de perder a sua própria vida. E esse, irmãos, não é o único texto que fala sobre afastamento ou isolamento. Você deve se lembrar de Elias. Elias, que isolado, ele pediu a morte. Você vai se lembrar que Elias está ali, na caverna, preso. Ou você pode se lembrar talvez de Jonas, que também pediu que Deus tirasse a vida dele. Ele ficou ali no ventre de uma baleia. Quem sabe você se lembra também da mulher samaritana, que a Bíblia diz que por volta do meio-dia, ela opta por andar sozinha para recolher água. Mas aquele horário não era o horário de buscar água. Era um isolamento, irmãos. Era uma clausura de portas fechadas. Não eram literais. Mas era uma porta fechada. Dentro de si. E quantos de nós às vezes estamos assim? Temos porta fechada dentro das nossas vidas. Poderíamos também, irmãos, lembrar de outro caso de isolamento. A Bíblia narra acerca do gadareno, que por forças malignas, ele vive em um isolamento demoníaco e devastador. Ele vive se cortando com pedras. E eu não estou dizendo, irmãos, que todo isolamento é demoníaco, mas alguns são. E o caso do gadareno era um. Então o isolamento, ele pode ter razões e desdobramentos diferentes. O que a gente pode entender com isso, irmãos, é que essa vontade ou essa necessidade de se isolar, ela pode vir de fontes diferentes, razões diferentes, e geram tipos diferentes de isolamento. Então, no caso de Elias, por exemplo, a gente pode ver um isolamento ministerial. Você já caminhou, já trabalhou, né? Mas agora você se isola ministerialmente. Tem aqueles que falam assim, não, eu só quero ouvir. Eu só quero ouvir, eu não quero nem congregar. Eu quero ficar distante. Existe o isolamento também emocional. Eu não quero falar, eu não quero ver, eu não quero que perguntem, eu não quero que comente, eu quero silêncio. Existe o isolamento espiritual, como o caso do gadareno. Uma ação causada por demônios. Todos são perigosos. E todos, irmãos, necessitam de uma atenção especial. Seja qual for a fonte do isolamento, seja como for, irmãos, quem escolhe o isolamento, vive uma vida sem paz. A pessoa, ela quer ter paz. Então, para ter paz, o que ela faz? Ela fecha a porta. Esse é o motivo que ela fecha a porta. Mas a pessoa que fecha a porta, ela não tem a paz que gostaria de ter. A porta é a última barreira. A porta é o último reduto. Quem vive enclausurado não tem paz. E aonde a gente tem estado enclausurado, irmãos? Aonde a gente fechou a porta e a gente não tem saído de lá. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz o seguinte, 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio. E aí, irmãos,
É isso que Jesus vai dizer aos discípulos na primeira oportunidade. João capítulo 19, verso 20. Capítulo 20, perdão, verso 19. A parte B vai dizer o quê? Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Olha que Jesus está dizendo a segunda vez: paz seja convosco. Jesus, irmãos, entrou com as portas fechadas. Nós vamos já falar sobre isso. Jesus entrou, ele se colocou no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Por que ele está oferecendo paz? Porque basicamente é o que eles precisavam, irmãos. É o que eles necessitavam, paz. Aqui não é um cumprimento. Paz do Senhor, irmão. Jesus não chegou, paz do Senhor, irmãos, olha eu aqui. E depois de novo, paz do Senhor, irmãos, eu estou aqui. Porque eles se alegraram, eles viram Jesus. Jesus aqui estava trazendo aquilo que eles não tinham. Jesus está declarando sobre a vida deles: paz estejam convosco. Agora preste atenção em outro detalhe. Está bem no início do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio. Entenda algo nessa noite. Jesus, ele entra no lugar de reclusão. Jesus, ele entra no lugar de isolamento, mesmo com as portas estando fechadas. Talvez você chegou aqui e existe alguma coisa na tua vida, alguma área da tua vida, algo dentro de você que está fechado, mas eu quero dizer para você, Jesus está entrando hoje. Jesus está entrando dentro da tua vida hoje. O que está fechado? Portas fechadas são um problema, irmãos. Quando alguém fecha a porta e não quer falar, é um problema. Porque você tenta falar, você manda a mensagem, a pessoa visualiza, não responde, você tenta entender, você tenta ajudar, mas nada. A porta está fechada, e isso é um problema para o ser humano, mas não é para Jesus. O texto diz que eles estavam trancados do lado de dentro, mas Jesus entrou e se encontrou no meio deles. Jesus não bateu. O Pedro, quando ele é solto da prisão, ele tem que bater para ele poder entrar. Ele tem que bater para ele poder, olha, sou eu, Pedro. Mas Jesus, ele não tem que bater, Jesus, ele vai e ele entra. O texto diz que eles estavam ali trancados do lado de dentro. E Jesus, então, ele entra e ele fala assim: ei, eu venho trazer e oferecer o que vocês têm, e que vocês não têm, e que vocês não conseguem encontrar. Paz seja com vocês. Ei, eu quero declarar sobre a tua vida: Deus está te visitando hoje. Deus está trazendo paz. Deus está trazendo paz no meio da tua guerra. Deus está trazendo paz no meio da tua solidão. Deus está trazendo paz no meio do teu isolamento. Deus está trazendo paz no meio do teu medo. Ele está dizendo para você: ei filho, ei filha, paz seja convosco. Deus está tirando medo de pessoas nessa noite. Deus está tirando medo de pessoas neste lugar, nesta casa hoje. Ele entra. Segundo ponto, Jesus é aquele que te vê dentro do teu isolamento. Quando você lê, irmãos, a história de Jesus, a gente está estudando, começamos a ver essa história no estudo bíblico, e quando você lê a história de Jesus libertando ali o gadareno, há uma razão, há um motivo, há um porquê. Quando você lê a história de Jesus conversando com a samaritana, há um motivo. Quando Jesus ele está curando o paralítico do tanque de Betesda, há um motivo. Ou quando você vê Jesus parando uma procissão fúnebre, há uma razão. E a razão é que Jesus enxerga aqueles que estão isolados. Jesus ele enxerga aqueles que estão enclausurados. Jesus enxerga aqueles que estão presos.
Talvez, irmãos, ninguém te vê. Talvez ninguém te perceba. Talvez você é aquele que chega na igreja, ou chega em outro lugar, e talvez você fique isolado. Você é aquele que fica no canto. Mas Deus está falando para você: ei, Ele te vê. Ele enxerga você no cantinho, ali onde você está escondido. Deus está falando: essa palavra é para você. Ele te enxerga, Ele vê você. Talvez ninguém te enxerga, talvez, olha, ninguém está me vendo, mas Jesus está falando para você: ei, eu te vejo. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tem um detalhe, irmãos: portas fechadas não são barreiras para Jesus. A porta que você fechou pode ser uma barreira para os seus pais, pode ser uma barreira para o seu cônjuge, pode ser uma barreira para os seus amigos, mas não existe porta fechada para Jesus. Quando você lê o Evangelho é Jesus entrando onde ninguém entra. O Evangelho é Jesus chegando aonde ninguém chega. É Jesus entrando onde barreiras foram levantadas. É Jesus tocando onde ninguém toca. É Jesus transformando o que para muitos não tinha jeito. É Jesus quebrando cadeias. É Jesus tirando pessoas de prisões que foram levantadas. É Jesus curando. É Jesus libertando. É Jesus salvando. É Jesus restaurando. É Jesus ressuscitando. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje: no quarto mais escuro que você estiver, no quarto mais fechado, Ele entra onde ninguém pode entrar. Ele enxerga, irmãos, o medo mais tenebroso. Ele visita o lugar mais escondido dos corações. Talvez no teu coração alguma coisa está fechada, mas Deus está falando para você: ei filho, ei filha, eu entro hoje e trago ressurreição para você. Eu entro hoje e mudo a tua história. Eu entro hoje e transformo a tua vida. Ele não precisa de chave. Ele não precisa da senha. Ele não precisa fazer login, irmãos. Ele entra. Ele entra e pronto. Ele entra e oferece a única coisa que você não tem. Ele diz para você hoje: paz seja convosco. Portas fechadas não são problema para Jesus. Portas fechadas não impedem a chegada de Jesus. Portas fechadas não impedem Deus de agir. Impede o pastor, impede a mãe, impede o pai, impede o marido, impede a esposa, mas as portas fechadas não impedem Jesus. Ele foi, irmãos, na caverna de Elias. Jezabel está caçando Elias. Nem com o serviço secreto de Jezabel eles não conseguem encontrar Elias. Mas Deus encontra Elias. Deus sabe onde Elias está. Ele entrou no cemitério de Gadara. Ninguém queria chegar perto, mas ele entrou. Ele entrou no meio da multidão, porque ele viu a situação da viúva de Naim. Ele enxergou. Ele parou, irmãos, no meio do caminho para falar com a mulher que tocou nas suas vestes. Ei, não existem portas fechadas para Deus. Ele está olhando para você hoje. Ele está olhando para você agora. E Ele está oferecendo a única coisa que muitos não têm e precisam. Jesus hoje está oferecendo paz. Era isso que os discípulos precisavam. Por isso Jesus, ele repete a segunda vez: paz seja convosco. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, vocês não tinham motivo antes para ter paz, mas agora vocês têm. Eu ressuscitei.
consumado está. O muro de separação que tinha entre vocês e Deus, agora vocês têm paz com Deus através do meu sacrifício. Agora vocês têm paz com Deus através daquilo que eu fiz por você. Eu me entreguei na cruz do Calvário por vocês. Eu tomei a sua dor, eu peguei o teu escrito de dívida e eu levei naquela cruz do Calvário. Jesus está trazendo paz para os discípulos e eles não estão entendendo. Agora olha lá o versículo 21. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Soprou. Ele sopra vida. Isso é uma figura, irmãos. Deus soprou para Adão o fôlego de vida. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jesus agora está soprando sobre eles aqui. Assim como a criação, ela foi completada por um ato de Deus, assim também a nova criação, ela é completada por um ato de cabeça, que é Cristo na nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Da primeira vez Deus dá vida ao corpo, e a segunda vez Jesus dá vida ao Espírito. Ele fala: receba o Espírito Santo, receba a minha vida, receba a minha graça. Ei, Deus está soprando sobre a tua vida hoje. Deus está libertando a sua vida hoje nesta casa. Ele está tirando você do isolamento. Ele está dizendo para você: ei, eu já paguei um alto preço na cruz do Calvário. A paz que excede todo entendimento vem sobre a tua vida hoje. Receba a vida de Deus sobre a tua vida. Receba a transformação do Senhor. Receba o poder da ressurreição de Cristo sobre a tua vida hoje. Aquilo, meu amado, que está trancado, Deus está falando para você: ei, eu vou tirar você daí. O Senhor chegou, os discípulos estão com medo, trancados, não tem mais jeito. Mas Jesus, ele entra no teu enclausuramento, ele entra no enclausuramento dos discípulos e diz: ei, eu vim trazer a paz. Eu entrei. Oh, Jesus. E nós chegamos ao terceiro e último ponto. Você precisa abrir a porta para poder sair. Jesus, ele vai te encontrar dentro do isolamento, mas a decisão de sair é sua. Jesus não precisa abrir a porta para entrar no seu isolamento, mas você precisa abrir a porta para você sair. Deus não bateu na porta da caverna para Elias. Deus chegou, mas Elias precisou sair da caverna. O gadareno precisou deixar o cemitério. A samaritana precisou deixar os cântaros e abandonar o seu isolamento. Os discípulos estavam trancados porque estavam com medo. Agora, com a paz de Cristo, agora com o Espírito Santo, eles recebem um envio para falar do Senhor. Mas acontece algo: os perseguidores estão lá fora. São os mesmos, aliás, não mudaram. Deus está falando para você: ei, Ele está entrando hoje na tua vida. Os problemas continuam os mesmos, as situações estão lá fora, mas a paz está convosco. A paz caminha ao teu lado. A bondade e a misericórdia te seguem onde quer que você esteja. Então Deus está falando para você: ei, sai para fora. Assim como Ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Deus está falando para mim e para você hoje: sai fora do teu enclausuramento. Levanta e anda, toma o teu leito e anda. Toma as tuas dificuldades e anda. Tira as ataduras e começa a andar.
larga os teus cântaros, vista as vestes de louvor, vista as vestes de alegria do Senhor, porque os perseguidores vão continuar atrás deles, vão continuar atrás dos discípulos. Eles são os mesmos, eles continuam lá, mas agora eles têm a vida de Cristo, agora eles receberam o sopro da nova vida de Deus, eles têm a paz para enfrentar as adversidades. Deus está falando para você: ei, Ele deixa a paz, e Ele não dá como o mundo a dá. Receba a paz de Deus sobre a tua vida hoje. É domingo de ressurreição, é domingo de transformação, é domingo de alegria. A esperança reviveu. Nós cantamos isso. Deus está falando para você: amanheceu sobre a tua vida, amanheceu, o domingo chegou. Ele fala para você: ei, eu venho ao teu encontro, eu venho para mudar a tua vida, a tua história. E a Bíblia diz que agora eles entendem isso, e agora eles vão sair. Entende? Eles entenderam: eu preciso sair deste lugar, eu preciso tirar as trancas de sair. E o resultado está em Atos capítulo 2. 3.000 almas são salvas no discurso de Pedro. Agora não havia mais medo, agora eles estavam revestidos com o poder do alto. Receba o poder do alto sobre a tua vida em nome de Jesus hoje. Receba o avivamento do Senhor sobre a tua vida, receba a graça de Deus, receba a vida de Deus hoje. Em nome de Jesus, Deus está te libertando, Deus está sarando você. O que está trancado dentro de você, que você precisa deixar, Deus está sarando a tua vida hoje. Deus está ministrando o Espírito Santo sobre você. Receba o sopro do Espírito de Deus sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Receba esta graça, receba esta unção, receba esse poder de Deus, meu amado. Deus está movendo, Deus não quer você enclausurado, Deus não quer você preso, porque Ele falou: eu te chamei para a vida, eu te chamei para você ser livre. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando grilhões. Agora você precisa querer abandonar essas cadeias, esses grilhões. A decisão é tua. O que te prende? Deus está falando: tira o medo, porque sou eu que caminho com você. Tira o medo, porque sou eu que sou a tua segurança. Tira o medo, porque sou eu o teu sustento. Tira o medo, porque sou eu que caminho com você no vale da sombra da morte. Você só não pode parar, você precisa continuar. Vamos ficar de pé nessa noite. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está nesta casa hoje. Há uma unção de restauração. Hoje é uma noite de mesa. E a mesa, ela fala da comunhão. A mesa, ela fala do relacionamento com Cristo. Relacionamento que Ele não quebra com a gente. Às vezes nós nos afastamos. Às vezes nós nos fechamos. Mas o Senhor continua de braços abertos, e cada dia Ele entra e Ele vem para nos relembrar de que Ele continua te chamando para a mesa, de que Ele continua te chamando para o relacionamento com Ele, a ser igreja de Deus, a ser corpo de Cristo. Por isso nessa noite, eu convido você a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça, que você comece a olhar dentro de você: o que tem me prendido? O que entrou na minha vida, que eu coloquei uma porta e eu me tranquei lá dentro, e eu não deixei ninguém entrar. Mas Jesus hoje está aqui, querido. Ele entra na tua clausura. Ele diz para você: filho, filha, sai daí. Sai daí porque você continua infeliz. Sai daí porque isso não está resolvendo o teu problema e não vai resolver. Mas se você ouvir a minha voz, eu virei, eu restaurarei a tua vida, eu trarei ressurreição, eu trarei transformação, eu derramarei a minha misericórdia. Senhor, Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Jesus.
Quantos de nós, Senhor, estamos presos? Aliás, pela fé estávamos presos. Senhor Jesus, porque hoje o Senhor está entrando na nossa clausura. Hoje o Senhor está entrando, Senhor, onde as portas estavam trancadas, e o Senhor está mudando, o Senhor está restaurando, o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando os nossos corações. Espírito Santo, eu não tenho poder algum de convencimento. É o Teu Espírito Santo que pega a palavra e leva a cada coração segundo a sua necessidade. Por isso entra neste momento, meu Deus. Entra neste momento, meu Pai, e restaura, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui estão, Senhor. Entra, Senhor, e faz novas todas as coisas, Senhor. Entra, Senhor, e sara esse coração que está ferido, sara esse coração que está quebrantado, quebrado, Jesus. Sara essa vida, Senhor, que se fechou para as coisas da sua volta, Senhor, e se entregou para tantas outras coisas. Senhor, que este seja o dia, Senhor, de ressurreição, assim como o Senhor se apresentou, Senhor, e mostrou que a vida venceu. Senhor, hoje nós celebramos a vida, não celebramos a morte. Hoje nós celebramos a Tua ressurreição, Senhor, porque foi pelo Teu sacrifício, Senhor, que, Senhor, o muro de separação, Senhor, foi quebrado, Senhor Jesus, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Pelo Teu sangue, Jesus, nós somos comprados. Pelo Teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, Senhor, o Senhor se fez maldição por nós. Pai, nós entregamos a Ti todas as coisas e dizemos, Senhor, nós saímos, Senhor, hoje, abrimos a porta, Senhor Jesus, e nós saímos da nossa condição para viver o novo do Senhor, porque quem é nova criatura vive coisas novas, e nós somos transformados pelo Teu Espírito Santo, nós somos transformados pelo Teu Evangelho, nós somos transformados pela Tua Palavra. Por isso, Senhor, no Teu nome eu ministro a cura, Senhor, sobre a Tua igreja. Eu ministro a cura sobre os corações, sobre as mentes. Pai, em nome de Jesus, sobre aquilo, Senhor, que trouxe dor, sobre aquilo que trouxe medo. Meu Pai, nessa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a Tua igreja, e que cada vida hoje, Senhor Jesus, abra o coração para que o Senhor possa entrar e para que o Senhor possa fazer morada. Por isso, nessa noite, Jesus, eu Te louvo, eu Te agradeço, e eu declaro a cura e a transformação sobre a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.